Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus e demais internautas que aqui irão assistir essa palestra da noite de hoje. Hoje nós teremos a nossa 150ª palestra virtual, mas antes de iniciarmos, vamos pedir ao nosso irmão Rildo Farias para fazer a prece inicial. Por favor, Rildo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre. Elevemos nossos pensamentos, nossos irmãos. Querido Pai, escutai nossas preces, sabemos que são muitas, mas que nos dê a medida do nosso merecimento. Jesus amado, queremos pedir em Teu nome que neste momento de muita alegria, neste banquete espiritual que nessa noite se inicia, pedimos que nos dê paz, tranquilidade, que nos eleve os pensamentos, que faça-nos chegar a todos que aqui escutam esse canal a paz necessária ao espírito e o alimento para o corpo. Jesus amado, pedimos também em Teu nome que olhe por todos os nossos irmãos que estão sofrendo na imigração, nadando léguas e léguas mar adentro para passar para um mundo melhor e que venha um sofrimento após tanto esforço, Senhor. Jesus amado, pedimos também por todos os irmãos que estão encarcerados nos presídios, que estão presos dentro de uma cama, seja no hospital, seja no manicômio, seja na rua. Jesus amado, peço também que ilumine os pensamentos do nosso irmão Carlos Otávio, que conduzirá os trabalhos da palestra da noite de hoje. E assim, Jesus, estende Tua mão e fluidifica todas as nossas águas que estão nesse momento para ser abençoadas e fluidificadas por Teu bálsamo. E assim, em Teu nome, Jesus amado, passo a palavra ao nosso irmão Douglas, que conduzirá os trabalhos da noite de hoje. Em Teu santo nome, em Tua santa e divina bondade. E que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso querido irmão, para iniciarmos esta que é a 150ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje, um sábado especial, porque amanhã nós, cristãos, comemoramos uma data muito especial, 50 dias depois da Páscoa e 10 dias depois da Ascensão de Jesus, dia em que se comemora o domingo de Pentecostes, onde os apóstolos começaram nesse dia a falar em várias línguas, um fenômeno que nós espíritas chamamos de xenoglosia, que é o fenômeno de você, através da psicofonia, falar diversas línguas. Foi assim que aconteceu com os apóstolos nesse dia de Pentecostes, na cidade onde eles estavam, reunidos, um porto onde existiam pessoas de muitas línguas, todos começaram a falar e todos em línguas diferentes, falando fluentemente. Mas o nosso irmão Carlos Otávio, do Núcleo Espírita Jesus no Lar, vem nos trazer informações sobre qual a verdadeira família de Jesus, que ela não estava restrita apenas aos seus laços carnais, era muito mais ampla, abrangendo toda a humanidade. E vai também falar um pouco, trazendo informações sobre a reencarnação, como meio de melhoria contínua da nossa evolução espiritual. A palavra está com você, Carlos, seja sempre bem-vindo à nossa casa, você que faz parte dessa casa irmã tão querida, que é o Jesus no Lar. Boa noite, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Boa noite a todos os companheiros, a todos que nos ouvem neste momento.
Um grande abraço fraterno em todos que fazem, né, esta casa abençoada, Caminho para Jesus, né, Caminhando para Jesus. E é um nome realmente bem incentivador, né? No caminho de Cristo, nós estaremos sempre bem amparados. O tema, como você comentou, né, a família de Jesus, nos leva a uma primeira reflexão. É aquele momento em que nós vamos assim refletir um pouco no tempo passado, né? Nós temos que, através dos estudos, nós vamos buscando as épocas que antecederam a vinda do Cristo, né? E naquele momento nós encontramos toda uma preparação para que Jesus pudesse, o governador do planeta, para que ele pudesse vir ao nosso planeta Terra, que estava passando por várias desordens morais, né? Os deuses que eram adorados era uma quantidade imensa, tanto em Roma como na Grécia, né? E Jesus precisava vir até a Terra, mas na magnitude do seu espírito, um espírito Cristo, né? Um espírito de uma evolução que nós não temos assim condições de avaliar. Então, a gente, quando volta a esse tempo, podemos ver a preparação do mundo espiritual, preparando esta família que forma a família de Cristo aqui no nosso planeta. Uma família que não se estende só aos que estão encarnados, mas também àqueles que já passaram, estão desencarnados, aqueles que ainda estão de retorno, os que já partiram para outros planos, para outros planetas, para outro tipo de evolução, já são espíritos evoluídos. E nesse retorno, nós vamos encontrar a figura de uma mulher, um espírito de luz, um espírito que teve já várias encarnações, reencarnações, já passou por vários problemas, já fez muita caridade e atingiu o patamar de um espírito de luz. E esse espírito é convocado por Deus. Numa das reuniões que aconteceram entre os espíritos cristos, esses espíritos iluminados e os espíritos de luz, que ainda não são cristos, houve, na realidade, no nosso sistema solar, duas reuniões. Uma, na formação do planeta, quando separou-se aquela bola de fogo se separa do Sol e o Cristo, ele começa a administrar, arquitetando, fazendo com que aquilo fosse se transformando e mudando aos poucos, levando anos, milênios e milênios para que a Terra pudesse ter o formato que tem hoje. E uma segunda reunião foi justamente quando houve essa reunião dos Cristos e desses espíritos todos para que preparasse a vinda de Jesus ao nosso planeta, para trazer os ensinamentos, trazer o amor, fazer com que as pessoas saíssem do politeísmo e crescem, na verdade, que existe um só Deus. E é neste momento que o nosso Pai Celeste, ele busca um espírito iluminado, um espírito que tinha a sua evolução maravilhosa, que passou por vários problemas, por várias dificuldades, mas que foi vencendo uma a uma e chegou a ser um espírito de luz, e que deram o nome de Maria. É esse espírito que Deus convoca para que ela pudesse reencarnar para ser a mãe biológica de Jesus. A mãe biológica porque muitas vezes as pessoas interpretam e acham que Maria era diferenciada, que Jesus simplesmente fez uma transfiguração. Se isso tivesse ocorrido, as leis da natureza estariam indo de encontro com as verdades. Porque nós sabemos que não existe milagre nas leis da natureza. Tudo se encadeia para aquilo que está programado. Os fluidos vitais, os fluidos cósmicos universais estão aí fazendo transformações que hoje a ciência vem conhecendo e já vem colocando no nosso meio. Mas Maria, ela, para que pudesse reencarnar,
era necessário passar por um período de readaptação perispiritual. Esse espírito, ela não pensou duas vezes, aceitou o compromisso. E um compromisso difícil para um espírito que já está num patamar muito elevado, de repente, reencarnar num planeta totalmente perturbado moralmente. Mas ela aceita o compromisso e passa por várias fases de preparação perispiritual para que ela pudesse ter o seu corpo físico, imagem, mas não a semelhança, mas a realidade dos corpos que habitavam e habitam o nosso planeta Terra. Ela tinha que receber realmente um corpo físico, e para isso ela tinha que reencarnar de um casal. Sua mãe Ana, seu pai Joaquim, foram os pais biológicos de Maria. Maria simplesmente não surgiu do nada na espiritualidade. Ela era uma realidade física. E esta que se chama Maria, ela vem depois desse período de preparação e com um compromisso maior que lhe foi passado. Ela iria receber como mãe o governador do planeta, Jesus Cristo. Podemos imaginar o pensamento deste espírito ao saber da sua responsabilidade de trazer no seu corpo, nas suas entranhas, a preparação de um corpo físico para receber um espírito da magnitude de Cristo. Porque Jesus também simplesmente não apareceu do nada. Jesus não veio aqui para inventar histórias para a humanidade. Simplesmente Jesus, ele se fez homem. Ele veio através da união de Maria com José. Muitas pessoas não aceitam porque falam na virgindade de Maria, isso, aquilo, outro, mas se nós espíritas formos adentrar por isso, infelizmente até tem alguns centros que estão assim, digamos assim, introduzindo muitas coisas vindo de outras religiões, acham bonito, tudo bem, mas a realidade, se Jesus simplesmente viesse aqui para o nosso plano, materializar-se, mas seria aquele corpo fluídico, ele não teria mentido para a humanidade nas suas dores, nos seus sofrimentos, na sua crucificação? Mas não, Jesus nasceu através de uma mulher. E esta mulher nada mais era do que aquele espírito que há muitos anos e anos atrás se preparou para vir à Terra, nascer como mulher e depois, como mulher, ter um filho que se chamava-se Jesus. Então, esse dogma que implantaram em Maria, isso não tem nada a ver com a história, porque, na realidade, isso não interessa. O que interessa é a maneira como ela, a maneira como Jesus, a maneira como esses espíritos trouxeram para nós novos ensinamentos de renúncia, de paz, de amor. E Maria, na realidade, quando ela reencarna, logicamente, a exemplo de todos nós, falávamos nesse instante aqui, antecedendo uma palestra, naquele momento do esquecimento do passado. Maria teve alguns esquecimentos do passado, da mesma maneira que ela também tinha alguns desdobramentos, algumas visões maiores, porque pelo espírito de Maria, um espírito de luz, logicamente que ela tinha assim, uma força maior sobre o próprio corpo físico, embora existisse muitos esquecimentos do passado, porque se assim não o fosse, ela talvez não pudesse complementar a sua obra como mãe de Jesus Cristo. Aquela mulher dedicada, aquela mulher que se doava tomando conta daquela criança depois que nasce. Porque o Jesus não é diferente. Jesus não reencarnou em nosso planeta, Jesus encarnou. Porque as reencarnações de Cristo, nós não temos conhecimentos em que época
Quais foram esses planetas? Que lugar foi este, né, nessas criações infinitas de Deus? Por onde é que esse espírito passou, mas que teve reencarnações em outros lugares, com certeza, porque Deus não criou ninguém diferenciado. Deus não criou nenhum anjo. Criou espíritos simples e ignorantes. E Jesus passou por essas fases, mas aqui no nosso planeta, ele encarnou, porque ele não tinha vindo aqui ainda em corpo físico, mas era a primeira vez. Já Maria, né, ela reencarna, e ela reencarna e assume esse propósito desse trabalho. Ela foi uma mulher, que até está se festejando aqui no mês de maio, não é? O mês das mães. Aquela mulher, ela com toda a sabedoria sua de épocas passadas, mas com alguns esquecimentos que era para não complicar a sua reencarnação, ela simplesmente não tinha orgulho, evolução. Não era egoísta, evolução. Não tinha ciúmes, evolução. Ela não desejava mal a ninguém, evolução. Ela aceitava quando as pessoas agrediam, faziam alguma coisa, quando machucavam até o seu filho, que estava ali representado em Cristo. Ela não dizia uma palavra de ofensa. Tudo isso que significa evolução de um espírito, a evolução moral de Maria transparecia, não tinha o esquecimento do passado, se dava com relação a alguns fatos corriqueiros da vida, mas não poderia tirar dela aquilo que ela adquiriu moralmente através das suas reencarnações, ao chegar no patamar que ela chegou. Mas ela recebe o Cristo. E aquele menino, ela tem uma dedicação fantástica por ele. Aquela mulher se dedica de corpo e alma àquela criança, na infância de Jesus, na sua adolescência, na sua idade madura, acompanhando as suas pregações, acompanhando naqueles momentos que ele se encontrava viajando, procurando as pessoas, tentando falar, fazendo com que as pessoas procurassem ouvir as mensagens de Deus para a reforma da humanidade. Maria se encontrava sempre ali presente. E nessas caminhadas, ela ia levando o quê? Ela ia levando paz para o filho, ela ia levando tranquilidade, e com certeza preparava lá aquele almocinho para Jesus, um cafezinho da manhã, para aquele filho continuar a sua jornada, porque Jesus, como estávamos falando, Jesus não veio como um espírito simplesmente materializado, não, ele veio em corpo, em carne e osso, então ele sofria também aquelas passagens do corpo físico, ele passava, sentia a fome, sentia a sede, porque a lei da natureza é isso que ela passa para nós. E quando Deus aceita, e Deus manda, e Deus permite que Jesus, o governador deste planeta, viesse até nós, era para mostrar a todos que a nossa família espiritual, a família que é magnânima, não é só corpo e carne, não é consanguínea, mas é a família de Deus. Somos todos nós. É esta família que Jesus se propôs a vir reunir, a tirar das arenas de Roma, a fazer com que as pessoas começassem a se reencontrar. E, infelizmente, já se passou mais de 2000 anos e nós ainda encontramos no nosso planeta pessoas totalmente desviadas, usando o nome de Deus para matar, para fazer isso, aquilo, outro, para ganhar dinheiro. E é nesse momento que Cristo começa a levar as suas mensagens fortes, e Maria o acompanhando, e vem a crucificação. Mas a crucificação tem algo muito bonito nela. Jesus sofreu antes da crucificação, durante a crucificação, mas algo que ele deixou fantástico para nós é quando, ao pé da cruz, se encontrava Maria, sua mãe, Maria de Nazaré. Se encontrava o único apóstolo dele, que ficou até o final ali, João.
Inclusive, era o mais novo dos apóstolos de Cristo. Mas ele ficou ali, junto com outras mulheres que acompanhavam Maria naquela jornada, acompanhando a vida, as palavras, os ensinamentos que Jesus vinha deixando, distribuindo com o seu passar. Jesus, naquela cruz, ele dá a mensagem que fica marcada para todos nós. Quando ele olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Naquele momento, Jesus transfere para Maria uma grande responsabilidade, a de ser mãe material da humanidade. Mas ela, aquele espírito bonito, aquele espírito fantástico, ela não só aceitou aquele compromisso, mas ela continua a sua jornada. Após a crucificação, ela com João, eles se dirigem à cidade de Éfeso, onde Maria fica ali, e nós às vezes ficamos pensando, mas Maria é um espírito tão bonito, um espírito mãe de Jesus, ela deve ter passado por momentos maravilhosos de conforto e tantas coisas sendo admiradas. Muito pelo contrário, fui morar numa casa simples, porque ela era dela, ela era um espírito, e é um espírito que trabalha para o bem da humanidade. E ali em Éfeso, ela foi desenvolvendo o seu trabalho. E ali também é mostrado para todos nós, após essa crucificação, após o momento em que Cristo entrega nas mãos de Maria os seus irmãos, a sua família, a família que ele criou este mundo, ele moldou este mundo que Deus entregou nas suas mãos. Ele entrega nas mãos de Maria, como a dizer: mãe, toma conta dos meus irmãos, porque eles não sabem o que fazem, que foi quando ele falou na cruz. E tem uma passagem nos evangelhos que muitas vezes, quando a gente não tem assim um grande conhecimento, não é nem um grande conhecimento, mas um entendimento. É quando Jesus está reunido com seus apóstolos e uma grande multidão de pessoas, e ele está ali falando, entregando as mensagens de Deus, de amor, de caridade. E sua mãe, com seus irmãos, que ela tinha outros filhos, ela chega e um dos apóstolos corre até Jesus e diz: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E a resposta de Jesus é que deixa, às vezes, muitas pessoas de sobressalto, querendo imaginar o porquê. Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Mas todos que aqui se encontram e fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Parece um contrassenso Jesus dizer que a mãe dele era aquele pessoal que estava ali, como se estivesse a negar Maria e seus irmãos. Mas o que Jesus fazia, e como sempre fez e faz até hoje, é ensinar. Ele não perdia uma oportunidade sequer de dar um ensinamento. O que ele mostrou ali? Se ele manda Maria e seus irmãos entrarem, ele teria que ceder os primeiros lugares, porque estava ali sua família carnal. Mas ela, com a sua sabedoria, vemos que em nenhuma parte do Evangelho Maria questionou, porque ela sentia no coração. Quando Jesus falava, que ela ouvia aquelas palavras, ela de imediato, ela sentia no coração o compromisso que foi dado a ela quando chegou aqui neste planeta para ser mãe biológica de Jesus. E Jesus passava para as pessoas e passa para nós que o seu ensinamento era mostrar que a família consanguínea não é a família real, mas sim a família espiritual. Estejamos encarnados ou desencarnados, ele mostrou naquele momento, com aquela negação, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele mostra para toda a humanidade que todos que ali se encontravam faziam parte de uma família, que somos nós. Esta família
que vem se desenvolvendo com o passar dos tempos. É esta família que faz com que nós possamos admirar esses espíritos, admirar o Senhor Jesus, né? Na sua simplicidade, ele só pregou humildade, amor, sabedoria, sabia que ia ser crucificado, mas ele jamais negou. E ninguém pode negar que Jesus não sentiu aqueles cravos furando sua mão, seus pés, porque ele estava em carne e osso. Mas o seu espírito, esse sim, era de um tamanho, ele é de um tamanho tão maravilhoso, de uma luminosidade tão forte, que mesmo naquele sofrimento, ele pedia por toda a humanidade. E aquela mulher, como toda mãe, vendo o filho passar por todos aqueles suplícios, ela ficava de cabeça baixa em oração, clamando a Deus forças para que pudesse superar e suportar aquele sofrimento. Ela clamava sempre como Cristo também fez muitas vezes. Quando se dizia para Jesus algo assim que queriam saber, ele sempre dizia: vou consultar o meu Pai, eu vou orar ao Pai para que ele me diga. Vejamos que Jesus jamais se colocou num patamar igual a Deus. Jamais ele se colocou como sendo um Deus, mas dizia: eu e o meu Pai. Ele sempre se dirigia ao Pai, ele não se dirigia a si próprio. Ele não tomava uma resolução por si próprio. Será que ele não tinha condições de tomar certas resoluções? Lógico que tinha. No Espírito Cristo. Mas respeitava o Pai acima de tudo, que é o que nós temos que fazer na nossa vida. Sempre nos dirigir a Ele. A melhor maneira de falarmos com Deus, de falarmos com Jesus, de falarmos com Maria, de falarmos com tantos espíritos superiores, iluminados que estão ao nosso derredor, é através da oração, é através da luta para vencer as nossas más tendências, como se diz na doutrina espírita, conhece-se os verdadeiros espíritas pela maneira como eles se desprendem, como eles lutam para vencer suas más tendências e buscando a sua evolução. Ser espírita não significa já estar evoluído, mas buscando a evolução. E Jesus, um espírito do quilate dele, se referia e buscava o conselho de Deus, através da oração, através da meditação, do pensamento, deixando para nós que temos ao nosso lado, temos nas nossas mãos a mensagem de Deus, dizendo: filho, fala comigo, porque muitas vezes não falamos com ele. As pessoas colocaram um Deus no passado e Jesus disse que não veio a transferir nem acabar com as leis antigas, mas reformar, colocar elas no patamar melhor, porque as leis de Moisés, do Antigo Testamento, eram as leis muito severas para aquele povo daquela época, mas nem tudo que está ali pode se seguir na risca, porque não é uma palavra de Deus, porque Deus não escreveu. Tem coisas que são colocadas ali, são folclóricas, invenções humanas, mas existe também no Antigo Testamento verdades, a história da humanidade, o passar da primeira revelação, a segunda revelação com Jesus, e a terceira que ele prometeu está aqui. O Consolador prometido, o Espírito da Verdade que veio para tirar de cima de nós aquele véu que foi colocado no passado. E tudo isto, quem são os atores que vieram fazer tudo? Maria e o próprio Jesus. Porque vários e vários apóstolos, Moisés e tantos outros, aqueles homens sábios, médiuns, que previam inclusive o nascimento de Cristo, não mudaram a humanidade. E Jesus olha de lá e vê como o povo estava se desviando para tantos lugares. E aí ele assume esse compromisso. Este compromisso que ainda hoje continua em suas mãos.
Ainda hoje nós temos o Senhor Jesus muito pertinho de nós. No momento em que oramos, no momento em que queremos um abraço dele, tenha certeza, ele vai nos abraçar. Jesus não saiu daqui após a crucificação e voltou para o plano espiritual e nos deixou órfãos, de jeito nenhum. Jesus continua nos auxiliando. E Maria de Nazaré, ela hoje é um dos espíritos mais fortes que se tem conhecimento, trabalhando e ajudando a humanidade terrestre. Humberto de Campos, através de Chico Xavier, no livro... Já me recordo o nome do livro. Humberto de Campos, ele narra a vida, um pouco da vida de Maria de Nazaré. Ele começa a falar, escrevendo através de Chico, que Maria, ao sair dali com João, foram para a cidade e lá ela atendia as pessoas, lá em Éfeso, na Grécia. Ela atendia as pessoas diariamente, mas não era um, ou duas, ou três pessoas, às vezes centenas de pessoas famintas da mensagem, famintas de entender os ensinamentos daquela que eles sabiam ser mãe do crucificado, que foi o Consolador, aquele que foi prometido na antiguidade como Messias, que viria salvar a humanidade. Maria atendia aquelas pessoas, de manhã, à tarde, entrava pela noite, cansada, a idade foi passando, porque Maria não desencarnou logo depois de Cristo, não, passaram-se os anos, algumas décadas, talvez. Mas, um belo dia, já cansada do atendimento, está lá narrando Humberto, chamado hoje Irmão X, e ele narra que ela já cansada se recolhe quando batem a porta. E ela diz, meu Deus, eu vou atender, porque eu não posso deixar que fique alguém aqui sem ser atendido. E quando ela abre aquela porta, entra aquele mendigo, e o mendigo diz para ela, mãe, mas isto já era uma maneira que todos aqueles que adentravam o recinto onde estava Maria a chamavam de mãe. Então não chamou a atenção dela logo no início. Mas ele a chamou de mãe e ela diz, meu filho, o que queres de mim? Onde é que eu posso te ajudar? E naquele momento, aquele mendigo começa a falar das boas novas. Aquele mendigo começa a falar do sermão da montanha e vai falando do renascimento, do crescimento, da evolução moral. E ele começa a dizer, e ela pensava consigo, meu Deus, sempre quem dá conselho sou eu, e hoje eu estou recebendo o conselho deste homem. Mas aquela voz não deixava de ser uma voz que nos seus ouvidos aquilo ficava, e ela dizia, eu conheço esta voz. Quando, de repente, ele lhe pega pelas mãos e ela vê as feridas provocadas pelos grampos nas mãos, olha para os pés e vê também ali. E, naquele momento, Maria diz, meu filho. E, quando ela diz, meu filho, ela vai se ajoelhando. Jesus a pega pelos braços, a levanta, e ele se ajoelha aos pés de Maria e diz, minha mãe, eu vim te buscar. Meu pai mandou te buscar para que tu possas ser a rainha dos anjos do meu reino. Ela se abraça com ele e nós podemos imaginar essa cena inusitada, né? Daquele espírito que há anos estava ali naquele corpo de mulher, recebendo aquele filho querido, que ela sabia ser o governador do nosso planeta,
ela tinha esse conhecimento. Caiu aqui um quadro. Ela tinha conhecimento de tudo aquilo e, no entanto, se sente feliz, sorridente ao ver Jesus. À noite, ela vai dormir e não acorda mais no corpo físico. Maria desencarna. Jesus tinha colocado ali um ponto final na passagem daquele espírito que veio como mulher para abençoar, para levar paz para todos. Mas continua Humberto de Campos, no livro, salvo engano, o livro é Boas Novas, alguma coisa assim. E Humberto de Campos continua a narração e diz que aquele espírito, quando ela se viu livre do corpo, não foi de imediato se encontrar com Jesus para o alto, mas tinha lá uma quantidade de espíritos lhe arrodeando, espíritos iluminados, superiores, todos ali ao seu derredor, para levá-la em cortejo para o alto. E ela diz: antes eu queria ver o mar da Galileia. E eles vão passeando e veem aquelas passagens onde ela caminhava com Jesus, Jesus menino, e naquelas suas caminhadas. E, de repente, ela diz: mas agora eu quero ir até as arenas de Roma. E vai até as arenas de Roma. E lá, dentro daquele presídio, centenas de cristãos ali se encontravam, chorando, desesperados, porque seriam levados para serem triturados, estraçalhados pelas feras. E Maria vê aquele desespero, chega junto de uma mocinha que estava desolada, assim, encostada nos cantos, e diz para ela: filha, louva o Senhor Jesus. Começa a cantar uma música, começa a cantar algo para Jesus. E aquela mocinha começa a balbuciar algumas notas, e ela vai aumentando o seu tom e cantando, e as pessoas que estavam ali ao redor, que estavam chorando, crianças, mulheres, homens, idosos, todos começam a cantar, e aquele coro vai se elevando, e quando se abre as portas da arena, eles adentram a arena cantando para Jesus. As feras estraçalhando eles, mas eles cantavam para Jesus, porque eles tinham certeza que Cristo se encontrava com ele. Maria de Nazaré. A partir dali, Maria forma na espiritualidade uma legião chamada Legião de Maria, para atender aqueles que se encontravam desesperados, os espíritos que se encontravam nos umbrais pesados, principalmente os suicidas. Quem já leu o livro Memória de um Suicida, vão ver o quanto esse espírito trabalhou para que resgate, para esse resgate de tirar aquelas criaturazinhas sofridas por terem passado pelo suicídio, por terem tirado a sua própria vida. E hoje, essa Legião de Maria, ela é expansiva. Os hospitais que Maria tem, ela vive à frente, não é aquele espírito que chegou aqui e simplesmente montou essa legião e foi lá para o alto. Não. Como acontece muito conosco, né? As pessoas, às vezes, quando montam uma empresa, que a empresa começa a progredir, já não carrega mais nem a pasta, tem que ter um ajudante para levar a sua pasta. Maria, não. Maria, ela, com as suas mãos santas, ela está até hoje no nosso meio, nos auxiliando. Estejamos desencarnados no sofrimento ou encarnados ainda, ela está aqui presente nos auxiliando. Esta é a mãe de todos nós, conforme Jesus entregou em suas mãos. É ela que passa para nós que a família, a verdadeira família de Cristo, não é formada só pelos espíritos cristos, pelos espíritos de luz, muito pelo contrário, a família de Jesus. Ela é formada pela humanidade terrestre.
e pelos que aqueles outros que o antecederam em suas outras encarnações passadas, e não nessa. Mas esta é a família que Deus entregou nas mãos de Jesus, para que ele pudesse fazer com que essas pessoas, que nós somos essas pessoas, pudéssemos progredir. Por isso que ele nos manda a doutrina espírita, Consolador prometido, que, como falávamos, tirou este véu, porque nós espíritas, nós temos a consciência plena de como se processa a reencarnação, nós temos a consciência do porquê do esquecimento do passado, nós temos a consciência por que nascem pessoas com deformidades físicas, mentais, provocadas pelo suicídio, por um outro motivo qualquer, mas nós conhecemos mais. Ao mesmo tempo que nós conhecemos, muitas vezes ficamos parados, nós ficamos na inércia, como se esperássemos que Jesus ou Maria viessem nos carregar, e ele disse: aquele que quiser me seguir, pega a tua cruz. Jesus não disse que ia carregar as nossas cruzes, mas que ele iria na frente, nos guiando os caminhos. E é esta família que ele cuida, esta família que ele ama, esta família que ele entregou nas mãos de Maria, e que todos nós a fazemos, e que hoje, como diz Kardec, a doutrina espírita é a terceira revelação, aquela que recebeu as mensagens de que recebe, porque a doutrina espírita não está completa, ela continua em crescimento, porque a espiritualidade ela não para, ela não é estagnada, ela continua em evolução. E a doutrina espírita, através de várias outras obras, das comunicações mediúnicas, ela vai sempre trabalhando para a nossa evolução. Agora, nos chama a atenção esse período que estamos atravessando, um período de pandemia, um período onde as pessoas estão se trancafiando dentro de casa. É normal, nós temos que nos preservar, nós temos que usar os meios necessários que nos cabem materialmente para nos preservar deste vírus que aí está. Mas, ao mesmo tempo que nós nos preservamos materialmente, nós temos que nos preservar espiritualmente. Não podemos estar aí atirando pedra em A e em B, julgando um ou julgando o outro. O julgamento cabe a Deus. Não cabe a nós julgarmos governadores, julgarmos presidentes, julgarmos tal país, ou deixar desse ou daquele outro. Não. Todo julgamento, Jesus nos ensinou: não julgueis para não serem julgados, porque com a maneira que nós vocês julgados, vocês também serão julgados. Então, o que cabe a nós é orar. O que cabe a nós é ter a certeza de que eu vou fazer a minha parte para preservar não só a mim, como a minha família, como aqueles que me conhecem, por onde quer que eu venha passar. Mas eu não posso entrar no desespero de querer jogar na mão de outros toda a culpa, porque nada acontece por acaso. Causas e efeitos, ação e reação. Se estamos aqui hoje, talvez no passado nós estávamos lá em Roma aplaudindo aquelas feras, ou atravessando pelas inquisições, maltratando, perseguindo pessoas em nome de Deus. Então, o que nós temos que fazer hoje é orar. O espírita tem que orar. O espírita tem a obrigação de interceder através das orações por aqueles que ainda não encontraram com Jesus, aqueles que não têm fé, aqueles que estão sendo enganados por espíritos que se infiltram em algumas religiões para distorcer as verdades, por espíritos que se introduziram, reencarnaram, e outros estão ali também junto com eles na política, nas empresas. Em algumas empresas, não são todas, mas nem são todas religiões, mas em muitas a influência do mal está lá dentro. Então, nós espíritas que recebemos o Consolador, que recebemos as mensagens do Espírito de verdade, nós temos que fazer esta introspecção e dizer: eu faço parte da família de Deus, eu faço parte da família que Jesus formou aqui neste planeta, eu faço parte da família que Maria de Nazaré se submeteu para auxiliar e nos ajudar. Porque nesses momentos de pandemia, onde existem desencarnações coletivas ou individuais, nós temos que lembrar
que o nosso planeta está iniciando, passando por um período que se chama de transformação, regeneração, e vai passar para um planeta de regeneração. E, pasme, já iniciou o processo. E na questão 178 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que aqueles que não acompanharem esta evolução, aqueles que forem teimosos, vamos colocar assim nas nossas palavras do dia a dia, aqueles que negarem a mensagem de Cristo, não irão reencarnar aqui, mas sim num planeta inferior. Aí a nossa pergunta, nós que tivemos a oportunidade, através também, lógico que estamos fazendo a nossa parte, nós estamos também em evolução para chegarmos a ser espíritas, não desmerecendo nenhuma religião, mas hoje, como espíritas, nós temos que ter essa batalha grande pela nossa reforma, porque pelos nossos conhecimentos, por aquilo tudo que nós já adquirimos, temos que lutar para ver a necessidade da reforma aonde estão meus pontos negros. Eu tenho que buscar. Eu não posso acusar as pessoas que eu aponto com um dedo as pessoas e 3 estão de volta para mim. Eu tenho que buscar dentro de mim. Eu não posso viver a minha vida ouvindo o que aquelas pessoas dizem, o que uma imprensa fala, que diz isso, aquilo, outro, que isso não presta mais, aquilo acabou aqui, não tem mais jeito, vai morrer todo mundo. Calma. A morte física é uma realidade. Agora, o espírito, ele pode assumir seu sofrimento, suas dores e procurar livrar um pouco disso através das nossas reformas interiores, olhando para as pessoas com um olhar diferenciado, olhando para dentro de nós com um olhar diferenciado, dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança, Ele me criou para evoluir. E se hoje estou no patamar próximo de uma evolução para mudar para um planeta de regeneração, queridos irmãos, que nós não venhamos a jogar tudo isso fora, porque pelo conhecimento que nós temos, se formos reencarnar num planeta inferior, vamos levar os nossos conhecimentos para ajudar aqueles espíritos que estão lá na fase infantil. Mas, se pudermos nos esforçar um pouquinho mais, as casas espíritas estão aí nos auxiliando. Nós tomamos passes, nós temos reuniões mediúnicas, nós temos informações das mais diversas através de diversas obras, de diversas mensagens. Para que fechar os ouvidos? Pelo contrário, vamos abrir um leque para que possamos absorver cada dia mais os ensinamentos de Jesus deixados nos seus evangelhos. Porque o processo da transição é aquele processo que Jesus falou quando disse: os trabalhadores chegam para o proprietário e dizem: olha, nós plantamos trigo, mas passou o inimigo e semeou o joio. Vamos arrancar o joio? Ele disse: não. Na época propícia, na época certa, eu vou colher o trigo. É isso que Jesus está fazendo hoje. Jesus começou a colher os trigos, então que nós não nos transformemos no joio, mas que possamos ser um trigo dourado, bonito, para que Jesus possa nos carregar nas mãos. Ele disse isso quando ele falou nessa parábola, que muitas vezes as pessoas pensam que a parábola foi para aquela época. As palavras de Jesus são atualizadas, o evangelho de Jesus se atualiza diariamente. E aí vem uma mensagem que diz assim: trabalhadores da última hora. E mais uma vez Kardec diz: trabalhadores da última hora são os espíritas. Mas será que nós fomos privilegiados? Não. Já viemos de várias e várias e várias reencarnações. Já passamos por inquisições, por Roma e por tantos lugares, mas hoje nós estamos nesse patamar porque fizemos algo para chegar. Então não vamos jogar isso para trás. Não vamos jogar a poeira embaixo do tapete, mas vamos buscar essa nossa evolução, esse nosso crescimento. Porque os trabalhadores da última hora, muitas vezes a gente pensa
Mas se eu já sou o trabalhador da última hora, mas Jesus, quando nós analisamos a mensagem, o das últimas horas são chegados no final, mas eles vão fazer jus ao salário. Mas para que faça jus ao salário, é necessário fazer a obra. Porque há quanto tempo os evangelhos que Cristo deixou para nós, os ensinamentos, as mensagens, quanto tempo faz que Deus está nos chamando para sermos esse trabalhador de última hora, esse trabalhador que chega no final do dia, mas ele chega com alegria, ele chega com força, ele chega com fé, ele chega com amor a si e ao seu próximo. É isso. Há muito tempo que se chama a humanidade. O Evangelho está aí para que todos possam ter acesso, possam ler. Mas muitos começam a se apegar aos bens materiais. Até nós espíritas, muitos de nós, nos apegamos tanto aos bens materiais, e diz até um ditado, não é o nosso caso hoje em dia, eu creio que no Caminhando para Jesus, no Jesus do Lar, e vários outros centros espíritas não tem esse problema, mas existia uns 10, eu acho, não, uns 30 anos atrás, né? E às vezes, quando conversando no meio espírita, as pessoas diziam: a coisa mais difícil do mundo é converter um espírita a meter a mão no bolso. E aí eu começo a pensar, e realmente como é difícil, né? Porque casa espírita não tem dízimo, casa espírita não tem aquelas sacolinhas passando, mas eu tenho aquele centro que me recebe com carinho, com amor, com higiene, as pessoas maravilhosas, os médios, passistas, palestrantes, a comunidade por um todo. Aí eu pergunto, o que é que eu posso fazer? Qual o bem que eu posso fazer? Se eu tiver recurso financeiro, que eu ajude o meu centro a trocar um som, a trocar um ar-condicionado, a fazer uma pintura, a reformar um banheiro. Por que não? E se eu não tenho recursos, mas eu também posso ir até aquela casa, prestar um serviço material, varrer o salão, varrer uma sala, passar um pano nas janelas, fazer uma limpeza. Tudo isso é doação. E são essas doações que fazem de nós o homem novo, o homem que vai renunciando, se ficando humilde, quebrantando o orgulho, quebrantando o egoísmo, a vaidade. Não significa a pessoa ser simples, é andar maltrapilho, muito pelo contrário. Nós temos que conservar o nosso corpo físico, mas os trabalhadores de última hora, somos nós, espíritas, temos que ter a responsabilidade para com o nosso trabalho. E nos resgates, Jesus resgatou quantos espíritos? Está aqui todos nós. Jesus veio aqui para resgatar a todos nós daquela vontade de só viver materialmente na luxúria, isso e aquilo outro. Jesus veio resgatar a cada um de nós, dizendo: a vida verdadeira é a espiritual. Olha o que ele fez com Maria Madalena, aquela mulher que estava lá na prostituição. Não vamos entrar na história de Maria, porque é longa, mas Jesus foi lá e resgatou aquele espírito. E aquele espírito, em forma de mulher, o acompanhou também por todos os lugares que ele foi, até após a crucificação, ela encontra-se com Jesus e passa para todos. O apóstolo Paulo, outro que foi resgatado na estrada de Damasco. E a gente fica olhando para essas figuras todas e pergunta: será que eu sou diferente? Lógico que não. Se nos encontramos hoje numa casa espírita, nos encontramos hoje assistindo uma palestra, é porque Jesus nos resgatou. Agora, cabe a cada um seguir o exemplo de Maria Madalena, seguir o exemplo de Paulo de Tarso, que renunciou a tudo. Não é que você tenha que renunciar à sua família, renunciar aos seus bens materiais, não é isso que Cristo quer de nós, mas que nós possamos renunciar ao nosso egoísmo, nosso orgulho, o nosso apego, né? Por isso que aquela questão de é difícil botar a mão no bolso, põe a mão no bolso. Nós, às vezes, vamos dar uma esmola, procuramos a menor moeda para dar àquela criaturazinha que está ali passando fome. E por que não pega a moeda maior, uma cédula maior, e dá uma alegria? Ah, mas ele vai beber, ele vai se drogar. Isso é uma questão dele, não é nossa. Se Jesus fosse olhar por esse patamar, se Deus olhasse por esse patamar, nós estávamos perdidos. Mas ele não olha por isso aí. Ele vê ali
pessoas, espíritos com potencial de evoluir, porque esta é a lei. Então, aqueles irmãos que estão também nas ruas, não podemos estar julgando eles, mas ajudá-los. Paulo de Tarso, a parte de suas obras termina lá, com Lucas escrevendo muitas das coisas narradas por Paulo de Tarso, outras narradas pela própria Maria de Nazaré. E Paulo de Tarso encerra no livro de Atos dos Apóstolos, não fala toda a obra, porque Lucas, ele falava de Jesus, mas nunca esteve com Jesus. Era por ouvir falar. Paulo de Tarso passava para ele, Maria passava para Lucas, e ele foi escrevendo. Só que chega a um ponto que ele não tinha mais como falar, porque Jesus já havia sido crucificado. Mas em alguns livros, em algumas obras, nós encontramos Paulo de Tarso condenado à decapitação por ser, digamos assim, disseram que Paulo, quem disse? Vamos dizer, o Herodes, o rei, aliás, o imperador de Roma. Nero, que diga, Herodes é governador da Palestina. Nero, com raiva, com medo de Paulo de Tarso, com medo dos cristãos, o que é que Nero fez? Ele incendiou Roma e jogou a culpa em Paulo, e julgou Paulo para ser condenado a ser decapitado porque incendiou Roma. Coisa que não aconteceu. Mas Paulo fica naquela prisão, recebe Lucas. Lucas vinha visitá-lo, um médico da época, e Lucas ia escrevendo toda aquela narrativa de Paulo, da sua conversão, dos seus trabalhos, das igrejas, e ele ia comentando tudo aquilo, e Lucas ia escrevendo, e posteriormente, como falávamos, ele pegou algo também com Maria da infância de Jesus e foi colocando no seu evangelho. Mas tem uma das passagens interessantes, que a filha do prefeito, que chamava-se prefeito, aquele que cuidava daquele presídio, que tinha também centenas de cristãos presos ali, também aguardando o momento da arena. A filha dele muito doente, e vários médicos e outros e tantos estiveram ali para tentar curar a menina, até que um deles diz, não tem mais jeito, mas Paulo estava sempre dizendo a ele, tem um médico aqui que pode curar sua filha. Ele diz, mas eu não vou aceitar um médico cristão ter contato com minha filha, eu não vou aceitar um judeu vir à casa de um romano. Até que naquele dia que um médico dele disse não tem mais jeito, ele corre até a prisão, porque Lucas estava lá com Paulo, não porque Lucas tinha sido condenado, mas Lucas estava ali recebendo as mensagens, e ele chama, Lucas vai, e conclusão, ele cura a menina, volta para a cadeia, e Paulo de Tarso se encontra com o prefeito, ele muito feliz, e Paulo começa a falar de Jesus, ele diz, olha, suas palavras não vão me converter, ele disse, nem eu estou falando para lhe converter, eu estou falando só de Jesus, mas quero lhe perguntar uma coisa, o senhor já navegou nos mares? Claro que eu já naveguei. O senhor colocou as mãos e apanhou água com a sua mão? Ele disse sim. E o que é que acontece com aquela água? Ele sai, ela vai se esvaindo pelas brechinhas do dedo, das mãos, e a água vai. E o que é que acontece? Daqui a pouco a mão está sem água nenhuma. Diz, pois é, isso é a vida, é a nossa vida, é a nossa reencarnação. Nós estamos aqui, mas a vida vai, ela vai passando e vai até que fica liberada para partir para a eternidade. Agora, se você estiver com Jesus, você não vai precisar pegar um punhado d'água nas mãos, mas você vai ter o oceano todo. É ter Jesus no coração. Enquanto que Lucas, ainda preso, ele se dirigindo àqueles que estavam lá, desesperados, quando ele entra, você que chegou agora, nos diz o que é que vai acontecer, e ele diz, amanhã é o dia da arena. E as pessoas entram
em desespero, assim como o momento em que Maria chega lá, todos em desespero. Eu acredito até que naquele momento Maria ainda se encontrava, né, no corpo físico, mas quem sabe espiritualmente também já estava ali auxiliando Lucas, tanto que depois que ela parte, né, depois que ela deixa o corpo físico, primeira coisa que ela faz depois de visitar o mar é correr até as arenas de Roma, porque na sua intuição, eu creio nisso, ela disse para Lucas: fala para este povo que a arena é só um momento. Olha que coisa profunda. A arena é só um momento. Aquele momento de dor que vocês vão passar vai libertar todos para chegar na espiritualidade maior, num patamar bem maior, bem melhor do que aquele que vocês vieram. Então é isso. Nós temos que olhar para a nossa vida e dizer: meu sofrimento, esta pandemia é só um momento, porque o que na realidade vale é a vida espiritual. O que na realidade nós vamos levar conosco é o amor de Cristo, o amor de Maria, o amor de Deus, da espiritualidade amiga que se forma, que se formou e que é uma grande realidade, a nossa grande família. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que Deus ilumine caminhando para Jesus todos os seus trabalhadores, ilumine o nosso querido, não é, Núcleo Espírita Jesus no Lar, onde eu faço parte, e a todos os centros espíritas, todas as igrejas, todas as religiões. Que Deus ilumine o seu povo, a família que ele criou, a família que Jesus abraçou, a família que Maria carregou nos braços, como carregou a criança chamada Jesus. Muita paz para todos, mas muito obrigado, um grande abraço por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Online, né? Não temos mais o presencial, mas nos vendo, falando e ouvindo essa espiritualidade amiga, transmitindo, falando e dizendo aquilo que tem que ser dito. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos. Eu passo a palavra para o nosso companheiro, que vai, né, dar encerrada, o Rildo, a nossa reunião da noite de hoje, com muito carinho, com muita paz. Rildo. Obrigado, Carlos, por essa palestra maravilhosa, nos trazendo informações belíssimas sobre a vida de Jesus, em especial sobre a vida de Maria, e que possamos, nesses momentos difíceis da nossa vida, momentos difíceis como esse que a humanidade passa no momento, com essa pandemia, enfrentar com coragem, enfrentar com a alegria e com os cânticos de louvor que Maria ensinou aquela moça a entrar no Coliseu, que nós também tenhamos fé, tenhamos confiança no enfrentamento das dificuldades, todas elas, as dificuldades da vida. É muito importante estarmos sempre prontos e sermos permanentemente alertados pela nossa fé, para o desenvolvimento da nossa fé, da nossa confiança. Crer que a vida não se resume apenas a essa existência, que temos uma eternidade de encarnações e reencarnações ainda pela frente, até evoluirmos e não precisarmos mais estar nesse processo reencarnatório contínuo. Muito bom, muito importante uma palestra dessa, nesse momento de dificuldade que nós, humanos, estamos vivenciando. Mas vou pedir para você, mais um pouco mais, fazer a nossa prece de encerramento. Poderia ser? Amado Deus, misericordioso Pai, queremos vos agradecer, Senhor, por tudo que tens feito, desde a nossa criação, pelo teu amor, amparando-nos nas quedas, nas nossas imperfeições, nos mandando espíritos como Jesus, Maria e tantos outros, através de tantas obras que chegam até nós, para nos auxiliar nessa subida, para que possamos ter aliviado o peso da cruz que nós colocamos em nós, que possamos tirar de cima
um pouco deste peso através dessas entidades maravilhosas que vêm nos auxiliando na nossa caminhada, nos auxiliando em cada momento pelo qual temos que passar, nos auxiliando em cada reencarnação, em cada ida e em cada volta, na certeza de que a cada passo subimos mais um degrau, Senhor, para um dia nos encontrarmos ao teu lado, nos encontrarmos juntos de Jesus, de Maria e de tantos espíritos que nos esperam com os braços abertos, como a dizer: filho meu, meus amigos, meu irmão, meu querido, sobe esses degraus. A subida é difícil, a subida é penosa, mas ela se tornou assim pelos nossos erros, pelos nossos defeitos, Pai. E nós temos que reconhecer isto na tua presença, mas reconhecer que mesmo assim, com todos os erros e defeitos, tu nunca nos desamparastes, nunca deixaste de nos amar. E aí está o momento em que mandaste Jesus, em que mandaste Maria, todos para nos auxiliar, e a este Consolador prometido, o Espírito de verdade, que veio para nos tirar o véu do esquecimento, nos tirar o véu das dúvidas, o véu que nos foi colocado para que não aprendêssemos o caminho que nos leva até a tua presença. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus e a todos os trabalhadores espirituais das nossas casas, caminhando para Jesus, do Jesus no Lar. E aproveitamos para mandar um abraço carinhoso a todos os trabalhadores do Jesus no Lar. Obrigado. Todos nós fazemos o caminho de Jesus. Muita paz e uma boa noite a todos. Boa noite para todos. Mais uma vez também um grande abraço em todos.